E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Moraes, host do podcast. Estou aqui hoje com meu sócio Bruno Bétega. Fala, E pessoal. aí, Bruno? Salve para todo mundo aí, mais um podcast. Isso aí. Antes de anunciar o nosso convidado e o tema, vamos falar de coisa boa, coisas doces e que trazem momentos de prazer e alegria para todos nós, inclusive sem açúcar. Num patrocínio Aixá Brasil, uma marca global com mais de 2.000 lojas no mundo. Uma marca asiática com um projeto de expansão extremamente agressivo na América Latina, inicialmente no Brasil, já com a sua loja aberta na Liberdade. Embaixo nos comentários nós vamos colocar aqui o link, mas também eu trago a Aixá como uma oportunidade de negócio para você que quer empreender, quer possuir uma franquia simplificada, com taxas muito atrativas. Eles estão com um plano de expansão muito agressivo para o Brasil. Então, os 100 primeiros franqueados terão condições comerciais muito diferenciadas. Então, isso aí é uma janela de oportunidade para você que está aí com capital disponível para investir, gosta do ramo de milkshake, sorvete, chá e café. Essa é uma oportunidade. Uma empresa que já tem todo um processo operacional validado, 2.000 lojas, né? Então, um plano de expansão muito agressivo. O custo de aquisição também ele está bem interessante. Vocês vão entrar em contato com a equipe comercial para saber mais sobre. E uma oportunidade de negócio para você que quer empreender. A Aixá, não conhece? Vai na Liberdade tomar. Falando em relação a Aixá, né? Acrescentando, a gente foi pessoalmente visitar uma das lojas, uma das franquias, né? A Inicial. É delicioso, produto bom. Muito bom. É velocidade na hora de produção. Então, você está pensando em ter um negócio de rotatividade, volume, lá é perfeito, porque tem um preço competitivo. Se você pensa em insumo, porque você está trabalhando com alimento... Gestão de estoque é descomplicado, não tem problema com questão de alimentos perecíveis, né? É maravilhoso, porque é em pó, então não é perecível, dura um ano. É perecível, mas assim, a durabilidade é de um do ano. estoque é grande. Então, é um produto muito bom, é fácil a aceitação, vale a pena você visitar uma loja para você, antes de tomar uma decisão, e a gente está com preço com condição especial. De novo, a Aixá... Nunca ouviu falar? Vai na Liberdade, tem lá. Tamo junto, valeu. E agora, né? Agora... O que a gente vai falar hoje? Sobre o que falamos hoje, Bruno? Hoje nós falamos sobre um tema muito importante, por dentro das empresas, por dentro das estratégias que fazem empresas crescerem. E para falar sobre, nós temos o Emerson Ribeiro, um convidado ilustre, executivo com experiência na liderança e desenvolvimento de novas unidades de negócios orientadas às demandas das jornadas digitais e à gestão de equipes multifuncionais, especialistas em estratégias go-to-market, estruturação de oferta, vendas, prospecção, processos de entrega e gestão de parcerias e canais, vivência sólida na construção de soluções e plataformas escaláveis, com visão de longo prazo e foco em geração de valor. Atuação estratégica na gestão de KPIs, planejamento e budget, com experiência em projetos tradicionais e ágeis soluções digitais. Customer Experience e arquitetura de sistemas. É um currículo invejável e hoje ele tem uma empresa chamada 11. Eu ia falar 11, só para sofisticar. Chegaremos lá. Do Stranger Things aí. Muito obrigado pela presença, Emerson. Obrigado, viu, Emerson, por chegar aí, por ter vindo. Obrigado por estar aqui presente, tá? É um prazer falar. Obrigado mesmo por para compartilhar aí a sua experiência com a gente aí. Caras, obrigado pelo convite. Agradeço em meu nome, em nome da 11 também. Obrigado pela apresentação vasta, um currículo quase tão completo quanto a Aixá. E vamos falar de temas aqui bem perenes também, como a Aixá, né? Sim. Gestão de cliente, gestão de jornadas, de processos e tal. É bom revê-lo, Bruno, prazer em vê-lo e conhecê-lo. João, parabéns pelo canal, pela iniciativa.
E um prazer estar aqui com você, vamos trocar essa ideia aí. Pô, legal. Mas para começar, conta aí, porque assim, a gente trabalha com marketing, né? E um dos processos mais difíceis do serviço que nós prestamos é o naming, que é a criação do nome, da marca. Então, assim, de onde surgiu o conceito de 11? O conceito 11? De 11. Por que 11? Pois é, tem conceitos... Por que não 14, 21? Exatamente. Cara, isso nasce numa volta minha e do meu sócio ao mercado. Eu já tinha empreendido antes, o meu sócio, o Fábio, já tinha empreendido antes em outro mercado, em TI também, mas num segmento ali parecido, mas não o mesmo. E a gente estava há 3 anos tocando uma operação de CRM, CS, tudo isso que a gente tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, dentro de uma multinacional americana. Em 2023, a gente começou a entender os novos rumos da companhia e começamos a entender que o nosso era voltar para o mercado, como empreendedores. E aí, foi um movimento pensado, levou o tempo que levou, até que chegou o momento da gente pensar em nome. E aí, começou com WF, o Emerson e Fábio, claro que não é um nome vencedor, era só um codinome para não ter, né? WF dá o nome, talvez gringo, sei lá. JBS. JBS deu certo. Exato. Não. E é da minha terra, de Joel. É do Goiás, né? De Anápolis, da cidade onde eu nasci. Ainda. Mas aí a gente, enfim, fomos caminhando com o nome, mas a gente não tinha encontrado esse nome vencedor ainda. Mas, nos nossos 3 anos tocando essa operação, era parte da nossa dinâmica e dos nossos valores, não da companhia, mas do nosso time, da nossa célula, o tal da apropriação. Por qual sentido? Um projeto, seja um produto ou um projeto de serviço, ele tem várias partes interessadas. No nosso caso, tem no mínimo 3. A gente, o time fornecedor, né, o parceiro, algum fabricante de tecnologia, ou mais de um, e o cliente, que está pagando essa conta toda, que tem que ser servido por todo mundo. Sem querer ser polêmico, mas vivência prática, existe muito um comportamento de que, eu comprei, então vou esperar ficar pronto. Não é assim, o projeto é seu também, né? O projeto é do fabricante, que está entregando uma solução de prateleira. E existem vários, a gente trabalha muito com um, mas existem vários. E existe a gente, que é uma terceira parte que ajuda a fazer isso tudo acontecer, que entende desse cliente todos os porquês, leva ele do ponto A ao ponto B, essa coisa toda. Quando uma dessas 3 partes está desequilibrada no engajamento, falta apropriação e tal, a gente tem no mínimo um risco, talvez um problema já dado. Estou contando essa história toda para chegar no nome. Na minha história de vida, na infância, por uma série de razões, eu morei 1 ano fora do Brasil, na Holanda, estudei numa escola lá só para estrangeiros. E a escola se chama, que ela ainda existe, 11 Wereld, que significa nosso mundo. Estrangeiro, tal, global e tal. A gente pegou o 11, que é um nome que tem um significado, uma escrita em português, mas que tem uma conexão com a apropriação. O 11 não é de nosso porque é meu, é nosso porque pertence a todo mundo. E nisso criou-se o nome, a marca, as cores, os arquétipos e todo o significado e comportamentos também em cima desse nome. Então, é uma história aí que a gente gosta porque não é só um nome, só uma logo, né? É um comportamento também. Pô, legal. Tem um porquê. Tem um conceito legal. A gente que liga tanto para os porquês tem que ter o nosso também. Justificar, né? Exatamente. Pô, legal o conceito. E falando um pouco de carreira, experiência, né, que você traçou aí ao longo dos anos, existe uma pesquisa da Harvard Business School que 80% das novas unidades de negócio morrem antes dos 2 anos. Então, esse é um indicador bem relevante. E por que você acha que isso... Onde é que está o gargalo ou o motivo principal para essas coisas essas unidades não funcionarem? São os porquês que com certeza não são bem respondidos? Com certeza. E sempre é multifatorial, né? Se a gente for olhar caso a caso, poxa, acho que é muito importante estudar casos de insucesso, né? Em todas as áreas da vida, da profissão e tal. No Brasil, a gente tem
um fator muito recorrente, que é tributos, muitas empresas ali não prosperam. Não, diga. Isso que você falou é muito, muito interessante. Isso é o maior vilão do João. Sobre... No Brasil. Não. Não pode. Até qualquer pessoa física também Sim, senhor, tá. Mas você falou uma coisa interessante agora, que é se o mercado estudasse os cases de insucesso, principalmente no Brasil, eu acho. Sim. Porque assim, aí eu vou fazer um ponto com a aviação. Todo acidente aéreo, ele traz uma melhoria contínua em mecanismo de segurança da aviação. Então, assim, poxa, por que nós não olhamos esse viés do fracasso para negócios, né? O que foi que aconteceu? Que a gente, pelo menos, eu não sei como funciona a academia hoje, mas na minha época de faculdade se estudava os cases de sucesso. E MBA também. Era só cases de sucesso. E não os de fracasso, né? Não se estudava os cases de fracasso, que às vezes, poxa... Exatamente. São tão relevantes quanto... Até o canal lá do Lito lá me fez perder de medo de avião. Porque você começa a ver todos aqueles acidentes lá e o porquê que acontece, você começa a entender que o negócio é muito seguro. Só acontece por um monte de... Imagine se a gente tivesse um canal... Uma comunidade de fracasso, do que não deve fazer, o que fazer. Criar um podcast só para isso agora. Fica aí a ideia. Surgiu aqui um insight. E nesse aí eu volto, hein? Eu não gosto de falar de fracasso, porque mas é importante estudar, de certa forma. Então, pegando uma carona antes de chegar no que você perguntou, tem um outro viés também cultural, né? Quando a gente olha para a cultura empreendedora, principalmente americana, o fracasso é muito valorizado. Né? Eu, como investidor, uma hipótese, né, lá no mercado americano, além de eu validar a ideia, validar a capacidade técnica do founder, eles avaliam e valorizam muito também o quanto você já fracassou. Se você tentou 3 vezes e falhou nas 3, você tem 3 anticorpos. Talvez você está com mais repertório do que alguém que tem uma ideia mais brilhante que a sua e está tentando pela primeira vez. Aqui não, aqui já é o contrário. Né? Então, o fracasso é o fracassado. É o fracassado. Exatamente. Né? Então, tem coisas culturais aí. Como eu disse, é multifatorial, né? Só voltando ao ponto. É insight legal isso que você falou, né? De você avaliar um cara que já tem a casca grossa ali. Tomou porrada... Tem coisa que não dá para comprar, né? Experiência é uma. A experiência gera repertório. Bom, né? Mas só voltando, eu não trouxe ainda no meu ponto. É sempre multifatorial, então a gente tem N fatores. Na nossa bolha, no nosso mundo aqui, a gente, como consultoria, a gente está o tempo inteiro, toda semana, diversas vezes, falando com uma empresa pela primeira vez. Ou falando com uma área da mesma empresa pela primeira vez. Então, assim, eu sempre quis ser consultor e ainda bem que eu fui, que a gente aprende muito com isso e tal. Só para trazer um aspecto, que não é a resposta definitiva, que a gente percebe muito, a tese está errada. Nossa, tese parece uma coisa muito sofisticada. Pode ser uma coisa muito sofisticada, mas é o porquê também, né? Essa tese parte do dizer não. Toda empresa tem um monte de problema para resolver, o mundo tem um monte de problema para resolver, e muitas vezes o motivo está errado. A gente vê muito a coisa lá na frente dando errado porque o motivo estava errado. Né? Era o momento de resolver aquilo? Muitas vezes não, e a gente chega para tentar reverter isso. Muitas vezes a gente está falando de algo que não foi iniciado e a gente, junto com o cliente, chega numa outra ideia. Não, mas não é a venda que está errada. Então, para que criar um produto novo ou que vai virar uma BU nova? De repente, o seu problema não é no atendimento. Para que a gente vai criar um call center ou um canal automático de atendimento? Às vezes o problema está no começo da jornada, na venda. Evitou de criar ali uma iniciativa nova, que pode ser uma empresa nova, um processo novo, uma BU nova, um produto novo, uma pessoa nova. Então a gente vê muito isso. Não tem a resposta mágica, mas passa muito por talvez melhorar a pergunta. Se aprofundar mais né, no problema. Exatamente. Nas variáveis, né? Exatamente. Que às vezes o empresário ou gestor da área, ele não tem a visão de cima como um consultor tem. Às vezes o consultor chega com outro repertório que o gestor não tem, que o empresário não tem, e que para ele é muito mais fácil identificar e criar essa linha de questionamento dos porquês e fazer o
o gestor ou empresário, empresária repensarem se a dor dele é de fato real ou se é outra dor, outro problema que precisa ser sanado. E a gente, como o contratado, o consultor, o de fora, o sem vícios, o nome que a gente quiser chamar, a gente tem a prerrogativa de fazer pergunta idiota. É o quê? Sem vícios. Sem vícios, né? A gente tem a prerrogativa de fazer a pergunta idiota. Né? E às vezes é julgado, isso, né? Eu tô aqui do lado da minha empresa, eu tenho um monte de ideia 3 vezes ao dia, os meus sócios também, mas a gente está viciado. Né? Será que a gente está olhando para o todo? Então, muitas vezes, só o fator de ser de fora. Inédito, sem o vício, faz a gente fazer perguntas, talvez idiotas, mas que somadas, de repente, não é por aí. Aí matar esse problema na raiz. Eu digo o problema da decisão errada, né? O que seria uma pergunta idiota? Vamos lá. Gostei desse termo. Uma pergunta idiota? Por quê? 5 vezes. Vou criar um sabor novo de um requeijão. Por quê? A gente passou por isso, tá? E a gente passou assim, dentro de um cliente. E a gente descobriu que aquele flavor, no fim, quer dizer, no início, partia do gosto pessoal de um dos sucessores. Você poderia criar um produto, envolver mudança de fórmula, canal de distribuição. Chocolate apimentado. Exatamente. Não sei o quê. E ainda entra no viés do paradoxo das escolhas, né? Que você começa a confundir, você abrange um leque de opção, geralmente você acaba reduzindo até o faturamento da empresa. Por causa só uma dúvida, desistiram do flavor ou continuaram? Já estava na gôndola. Já estava na gôndola. Tá. Entendeu? Foi gestão do passado. Aí não deu ROI. Claro. Às vezes acontece. Sim, é um exemplo, assim. Legal. Não é muito antigo, não, é recente. Bom. Mas para você, falando sobre o go-to-market, o que é que você acha que as empresas confundem, geralmente? Tem uma confusão, assim, mais, talvez, clássica, que é confundir estratégia comercial com a estratégia da empresa. A estratégia comercial é muito importante. Sim. Mas ela é uma camada, uma fatia da estratégia como um todo. Sim. Né? Então, é muito importante isso ser revisto o tempo inteiro. É uma das minhas principais agendas que eu conduzo na 11, é essa de go-to-market. Isso envolve a interlocução com o cliente, o potencial cliente, até o fechamento de um negócio. Isso está ligado à interlocução com o fabricante, que é o nosso parceiro. Isso está conectado com o que a gente está fazendo aqui em eu ser cada vez mais essa voz também da porta para fora. É um desafio meu, para mim, para a empresa, né, e tal. Isso aqui é venda. Sim. Né? Será que é estratégico para venda eu estar no podcast hoje? Pode ser, mas pode não ser para a empresa. Sim. Então, a gente percebe muito essa... É uma confusão mesmo, de confundir, né? Que um é o outro, um não é o outro. Um precisa do outro e um pode ofender o outro. A gente pode entrar em exemplos e tal, mas eu acho que uma grande coisa que a gente percebe... É separar, né? O todo da unidade. O todo da unidade. Acho que é o privilégio que a gente tem, assim, né? De estar todo dia sendo bem recebido, de portas abertas em clientes. Eu estava ontem no Maranhão visitando uma indústria de aço e tal. Hoje eu estava falando com uma empresa de high-tech. É um privilégio que a gente tem, né? Eu costumo dizer que o nosso conhecimento é do tamanho de um oceano na profundidade de uma poça. Que a gente fala com um monte de gente. Ao mesmo tempo aprende um pouco de cada um e monta o cinturão do Batman, né? Então, para dizer um aspecto, acho que esse de misturar. Bem colocado. O cinturão do Batman tem vários apetrechos, né? Exato. Senão, né? Para quem só tem martelo, qualquer coisa é prego, né? O cinturão do Batman tem até o bate-repelente tubarão. Mas vamos lá. Desculpa, mais legal. A gente, né? Fala a gente em termos de mercado, recebe informações assim de tudo quanto é lado agora com a internet. Tem vários gurus, tem os empreendedores de pau que você não consegue distinguir do que é o empreendedor real, o cara que
é aquele cara que ficou milionário, bilionário, ensinando você a ficar milionário. Então, assim, e é muito difícil hoje você filtrar o que é relevante, o que não é relevante. Eu falo no sentido de KPIs, né? Hoje, pela experiência que você tem de mercado, os KPIs, alguns KPIs eles mentem. Sim. E quais são os indicadores que você acha que enganam os CEOs? Pergunta complexa essa. Complexo, porque também você não tem um cardápio, né, e tal, não sei o quê. Mas talvez assim, e na contramão disso, né? Talvez um KPI. Não dá para viver só com um, né? Sim. Não dá para ler só um livro, né? Talvez é melhor não ler nenhum, às vezes, do que ler só um. Então tem um indicador só. O risco só lucro e o caixa, né? Então tem que ser uma junção de coisas, mas no nosso dia a dia, que é muito ligado a CRM, e o C é de cliente, e não é à toa que ele está no centro da coisa toda, né? Mesmo a pessoa, o gestor, a empresa que nunca viu falar o termo, ele faz CRM, né? Sim. A gente volta lá pro varejão offline no Brasil profundo, sim, década de qualquer coisa, 60, 70, 80, o cara tinha uma caderneta de anotar. É um CRM. Conceitualmente é um CRM. O avô dele tem um case super interessante. Olha, nessa época aí, ó. Eu quero ouvir. Ele anotava, né? Eu brinco com o Bruno que, assim, ele recentemente ele teve que assumir por questões de sobrevivência uma frente mais comercial no negócio. Tá bem. E aí eu já ouvi as histórias do avô dele vendendo aço. Aí eu falei, velho, seu avô era um puta vendedor. Bota na sua cabeça que isso tá no gene aí. Você sabe vender, você vai conseguir vender. Aí foi sua tia? Tia Paula, né? Tia Paula, sempre presente sempre comentando a nossa audiência. Muito obrigado pela participação e pelo apoio de sempre. Ela colocou um depoimento falando sobre o que o avô dele fazia, que o business sofisticou como o CRM, né? Pois então, assim, ele anotava de cada cliente na agenda a data de aniversário do cliente, data de aniversário dos filhos do cliente e mandava presente na data, presente pro filho também. Acho que ele exagerava um pouco. Mas... Não sei. Não sei, mas você ele convertia? Não, ele foi um dos melhores vendedores de aço de São LTV Paulo. Devia ser altíssimo. Não, ele vendeu uma época que ele vendeu toneladas que a fábrica teve que parar e ele chegou com o pedido, ó, se vira aí, são 7 toneladas, assim, os caras vendiam, sei lá, 400 quilos, ele vendeu 7 toneladas. E, assim, ele era absurdamente bom na parte de venda de aço, assim. E aí ele tinha isso, então cada cliente que ele ia, ele visitava, batia na porta, ele abria, entrava na fábrica, falava com todo mundo, via que se não tinha pedido ele tirava, tá faltando alguma coisa, aí você já quer não sei o que, ia pra cima. Só que isso de ligar, e ele chegava pro cliente, vamos jantar hoje, não sei o que, seu aniversário, você pode levar sua esposa, tudo, aqui tá dentro da conta da empresa e tal. Dava presente pro sim. Ele era bom, cara. Perfeito. Parece até que foi ensaiado, porque vocês me ajudaram em tudo aqui. Você falou do LTV e você deu aqui um exemplo de um indicador que sozinho quebra a empresa. Se ele vende mais do que a capacidade fabril, o indicador de venda é uma má notícia. Então, nunca é um só. Né? Exato. E, de novo, voltando aonde eu estava, no nosso mundo de CRM, gestão de cliente e tal. E cliente é o quê? Comportamento. Né? Dado cadastral, minimamente você vai ter mais estruturado, menos estruturado, mas a empresa tem. Às vezes tem até demais, triplicado o dado, mas está lá. Agora, de comportamento é muito importante, muito mais importante que o cadastral. Isso serve para o B2B também, óbvio. Né? Sim. Então, para mim, para nós, talvez, o mais importante é o LTV. Porque ele não caminha só. Porque o LTV é uma equação. Isso. Explica para o pessoal o que é o LTV. O LTV é o Lifetime Value. É quanto que essa empresa, esse cliente, me gera de receita ao longo da relação dele comigo. Desde quando ele começou a comprar até quando ele parou de comprar, se um dia ele parar. Né? E quanto me custa servir ele também para ver se eu tenho margem nisso. Né? Se eu vendo por 1 e me custa 3, eu vou ter que demitir o cliente. Então serve para muita coisa. Então ele é uma equação, ele não anda só. Então eu tenho que ter o CAC, outra sigla em inglês.
custo de aquisição de cliente. Aí eu tenho quanto que ele me gerou de receita, tenho que trazer dados de faturamento para ver a receita, tenho que abater imposto para ver a receita líquida. E eu tenho que subtrair os clientes que cancelam, que é o tal do churn, para eu ver o LTV da minha carteira, ou quanto aquele cliente fez de cancelamento ao longo... Então, o LTV já não é uma coisa só. E ele te mostra, com tudo que você tem de cadastro, diversos comportamentos. O LTV muitas vezes retroalimenta o meu marketing, o meu custo de marketing. Um exemplo. Eu tenho aqui uma análise de LTV e eu percebo que de todos os meus clientes, imagina que eu sou frota, de leves e pesados, e agrícola. 53% dos meus clientes de maquinário agrícola cancelam no primeiro ano. Desculpa que eu ri. Alexandre Frota. Você tá com a mente assim, Frota, para lugares inóspitos. Pô, beleza, até ele tem um embarque de pessoal, mas vamos lá. Aí você mandou, não, frota de... Ah, tá. Faz sentido. Foi mal. Vamos voltar. Mas vamos lá, desculpa. Tá tudo certo. Vambora. Deixa eu... Bom, tem lá, frota. Aí, exato, analisando esse ciclo de vida todo, quanto isso gera de valor, dando hipóteses aqui, né? A gente percebeu que 50 e muitos % do nosso cliente de maquinário agrícola cancela no primeiro ano. Pensando, aí já desdobrou em outra sigla, ICP, perfil do cliente ideal. Será que eu, como companhia que sou, devo prospectar mais cliente que compra maquinário agrícola? Porque eu fabrico a máquina, então eu tenho matéria-prima. Eu importo a matéria-prima, então eu tenho estoque. Ele está cancelando, o que eu faço com quem cancelou? De repente, eu vou fechar essa BU. Conectou lá com o go-to-market que você falou. Então, o LTV não é a receita do amor, mas ele conta uma história. Ele conta o filme mais do que a foto. Quanto eu vendi? Foto. Quanto eu faturei? Foto. LTV, filme. Então, LTV é extremamente estratégico. Totalmente estratégico. É praticamente o coração da empresa. Move a companhia, não é um indicador de uma pessoa, é um indicador de uma companhia que toca a cultura, que toca tudo. E o LTV, assim, na prática, ele é um indicador novo, né? Assim, no sentido de... Contemporâneo, ele é recente, né? Assim. E aí, quando eu fiz o LTV lá da empresa, eu fiquei assim, cara, assustado como a gente estava errando, entendeu? Então, assim, em termos de valor, de imagem, de clientes que a gente tava... produto que a gente lançou que era ruim. Produto ruim, cliente bom, cliente que, se tiver uma oportunidade de demitir... Para quem não quiser se preocupar com o inglês, lifetime, o LTV é o chá revelação. É bebida ou bebida? Tamo bem, tamo mal. Você sai das sensações. Acho que o LTV ele é extremamente importante. Eu só achei difícil um pouco... Não achei difícil, mas em teoria o cálculo dele, né? Porque, vamos lá, como é que a gente pega? A gente pega a data de início da entrada do cliente, você pega a data final, daí você pega todos os seus clientes, daí você vê qual é a média de tempo de duração deles dentro da sua empresa. E você olha... E a receita nesse tempo. E a receita nesse tempo. Aí você consegue tirar uma média de valor que ela vai funcionar. Essa média de valor, cara, é animal, porque você vai saber quanto que você está pagando para ter um cliente que vai te dar uma entrega de tanto, e quanto que você pode escalar. Cara, você deu uma empolgada. Não, perfeito. E é difícil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo teria. E tem que ser... Até interrompendo, você já bateu em cliente que, cara, o negócio tá todo desorganizado, tá tudo... O cara não tem nada planilhado, e aí você já chegou, velho. O cara tem empresa, minha empresa tem 40 anos, eu nunca usei esses negócios, daí você chega lá... Como é que é essa bucha pra você? Toda semana. Vou dar 2 exemplos aqui. Fiz isso a vida inteira e deu certo. Não deu certo, não. 3 exemplos, vou falar super rápido. 2019 para 20. A gente foi a consultoria que trouxe pela primeira vez um CRM de venda para uma das maiores empresas de café do mundo. Ela tinha 113 anos na época. Caramba. Tinha o RP funcionando, porque o boom do RP foi na virada do século, né? Então, de alguma forma, todo mundo já tem o seu mais estruturado, menos, mas tem. Então, essa batalha está vencida. Algumas empresas
Algumas, muitas. Já tem o BI, porque o RP não é um bom lugar para fazer análise, mas falta o terceira perna desse tripé, que é o gerencial, né? Sim. Que é o CRM. O RP é transacional. O BI, por natureza, por conceito, ele entrega para alta liderança um dado do passado para eu projetar o futuro. Isso. Maravilha. Mas esse dado, ele saiu da onde? Do RP. Lá eu sei quanto eu vendi, qual foi minha margem, qual foi meu mix. Importantíssimo. Mas o que eu não vendi do meu mix? Por que eu não vendo naquela região? Por que o João vende e o Bruno não, se eles vendem o mesmo produto na mesma região? Eu tenho o mesmo tempo de experiência. Então, o CRM mostra esse dado real de hoje e na perspectiva gerencial, porque eu tenho o cliente no centro, eu tenho o cadastro e o comportamento dele, né? Então, é muito comum a gente chegar e ter lá um BI, porque todo mundo precisa de dados, e ter um RP, e o time de venda dessa empresa de café estava no Excel, 2019. 2022, uma empresa de 109 anos, na época, de laticínios, mesmo cenário, 130 vendedores atendendo o Brasil, funcionários CLT, tudo certo, sem CRM. Estava onde? No Excel. No Excelzão. Caramba. Agora, uma empresa de aço do Nordeste, cliente nosso, empresa de 40 anos, vendedor, representante, tá onde? Nem no Excel. Empresa de 2 bi de faturamento ano. Nem no Excel? Nem no Excel. Não tava, né? Tava uma parte no Excel, muita parte na informalidade. Então não tava. Papel, Caderno. WhatsApp, que é o canal mais consagrado. Né? Então, claro, né, se a empresa não tiver problema, a gente não existe também. Mas a gente já não se assusta mais. É bem comum a empresa ser excelente, e todas essas são, na sua atividade fim. Normal. Né? Ao mesmo tempo que ainda é normal essas companhias não ter um executivo de tecnologia ligado ao negócio, não só que cuida da infra, da telefonia, que é importante, né? Mas que não tem ainda a tecnologia como um viabilizador do negócio. Tem uma pista gigantesca nesse sentido. Por isso que essas coisas acontecem, essa história está sendo contada aqui. É por isso. Esse é o porquê. Agora uma pergunta que vai até te fazer bem. E quando você implementou o CRM num desses casos, virou case? Virou, os três viraram. Os três viraram. Qual foi a diferença? Fala aí pro pessoal aí que... De novo, não tem receita, né, etc. Mas naquilo que a gente comentou mais cedo, né? A gente vai abrir uma empresa, uma unidade de negócio, um produto novo, contratar um especialista, só por causa do como. Isso é muito raso, você não tem uma tese, você não tem... não é filosófico, isso que eu estou dizendo, é muito prático. Né? No nosso mercado, o que a gente percebeu? A gente está nesse mercado há 15 anos. E a gente levou um bom tempo para concatenar essa ideia dessa forma, que falando agora é muito óbvio e muito simples. E é mesmo, mas é difícil executar. Esse é o nosso difícil. A gente, como empresa de CRM, a gente não pode ser um implementador somente. Isso a gente vai te entregar o CRM no final do dia funcionando. Com automação, todos os negocinhos bonitinhos. Todos os sabores. Mas é o que você espera, né? Você contratou alguém que sabe fazer o que você não sabe no ponto de vista operacional. Mas o CRM, ele é gerencial. Como eu acabei de falar. Se ele é gerencial, eu não posso ficar no nível operacional. Senão vai ter uma dissonância aí de expectativa à realidade dessa entrega. Então, a gente, como nosso slogan é consultoria de CRM. A gente não é uma consultoria de estratégia e gestão, não somos. E a gente não é uma fábrica de software. Onde que o CRM está? Na junção dessas duas coisas. Eu entrego o software, eu customizo o software, eu dou cavalo de pau no software para entregar o negócio para o cliente, mas eu tenho que estar conectado com o roadmap de negócio dele, que é ali onde estão os porquês. Né? Em todos os projetos que viraram case de sucesso, essa premissa foi buscada. Mais difícil, mais fácil, vida real. Em todos os cases de sucesso, essa premissa não foi perseguida.
Então tem sempre o contrário do nosso, né? A terceirização de responsabilidade, porque não é um kit que a gente chega e siga aqui que vai dar certo. É uma construção, né? E a construção baseada nos porquês. Ou seja, não é só implementar, é você respirar o negócio da pessoa. Sim. Você sentir ali o que vai fazer os porquês que vão te dar umas respostas mais direcionadas, implementar e ainda treinar uma equipe ali para usar o CRM de uma forma que seja eficiente e dando uma certa, isso aqui que você está fazendo não tá legal, vai por aqui, esse produto aqui. Acho que posso dar alguns exemplos desses porquês na prática. Eu gosto disso porque CRM é um assunto muito amplo, né? Muito vasto e tal. Um exemplo qualquer, uma empresa B2B, produto ou serviço, não importa, só para facilitar. Ela não compra o CRM para ela ter um CRM, ela tem uma intenção de negócio. Às vezes ela comprou o CRM porque ela tem 1.000 leads entrando por dia, ela tem uma taxa de conversão de 5% desses 1.000 e ela sabe, pelo algum Excel que o ninja do Excel lá mostrou para ela, que se ela aumentar de 5 para 6,5% a taxa de conversão, isso vai mudar o ponteiro da venda e do faturamento e da importação e da fabricação. Tá aí o porquê. Se você trouxer só o requisito, implementa aqui um funil de leads para mim. Tudo bem. Que problema a gente está resolvendo? Por que a gente vai implementar? Né? Da onde a gente vai buscar esse 1,5%? Esse delta? É da mesma região? É com o mesmo produto? É com o mesmo vendedor? É no canal digital? É um site que está institucional e tem que virar um e-commerce? Quais são as leituras de dados que você precisa ter aí? São essas perguntas que a gente faz. A gente não tem a resposta. A gente só sabe perguntar. Só sabe fazer uma coisa, perguntar. E é difícil, né? Mas é o nosso difícil. Então, se eu ficar falando techniquez com o cliente da plataforma que eu trabalho, ele não vai discutir comigo. Porque eu sou especialista, pô. Eu como empresa. Sim. A mesma coisa se eu for discutir sobre a atividade fim dele, seja o requeijão, o café ou o aço, pô, acabou a conversa. Ele é o especialista. Como é que a gente encurta essa distância? Falando de processo de negócio, falando de uma camada tática, o porquê, qual é o seu ponto A, o seu ponto B, é vender mais, é atender melhor, é melhorar que parte do LTV, é atender mais rápido, é fechar o canal de representação e seletizar a empresa, é abrir franquia, é loja própria. É isso que vai guiar se o lead vai aumentar 1,5% ou meio, ou 12%. Como já deve ter acontecido. Várias vezes, várias vezes. Pô, legal. E a gente aprende 3 vezes ao dia sobre isso. Fazer os porquês certos também, por exemplo, como ele falou. O cara tá ali no Excel, o gênio do Excel tá lá colocando um e-mail, né, a mais, mas os porquês podem transformar esse um e-mail em 12, né? Exatamente. Assim, e zero crítica. Todas essas empresas são super prósperas. Sim. Super. O CEO tá de jatinho e eu não. Alguma coisa certa ele fez. Né? Mas o nosso trabalho é de parceria com ele. Falar, vamos entender qual parte do dinheiro tá na mesa. Você tem que sair do jatinho e vamos pegar junto. Né? É isso, não é crítica, é só um diagnóstico. Né? Para deixar claro também que parece que... Né? Zero ofensa, é vida real. E outra, e o melhor de tudo, a empresa que eu brinco empresa com autoconhecimento, viu que tem uma coisa errada e chamou alguém para ajudar. Entendeu? Exato. Então tá. Que vê que dá para melhorar, porque chega um momento com uma empresa tão grande, cara, que eles devem olhar cada indicador e falar, o que tá precisando para melhorar esse setor aqui? O que a gente melhora nesses números aqui? Aí você falou de escalas, né? Não, tá criando escala. Mas essas plataformas escaláveis aí que você já deve ter escutado muito, ou já ouviu falar, ou já assistiu alguma delas. Por que você acha que alguns projetos eles escalam no PowerPoint e na prática quebra? É arquitetura mal pensada, dívida técnica milionária? Como é que você vê esse escala mercado? no PowerPoint? Escala no PowerPoint, a apresentação é linda. Saquei. Sim. Olha, o que a gente vê de verdade... Normalmente, não é a tecnologia em si, é a decisão tecnológica. Invariavelmente, o PPT está correto, vamos assumir isso, né? Que a tese, a parte da tese, é lá que ela aparece, né? Tá certa. E por causa de toda aquela imaturidade na agenda de tecnologia, que a gente encontra muito ainda,
vai se fazendo uma série de decisões tecnológicas que não são a prova de futuro, que vão resolver agora, hoje. Ano que vem. Mas a empresa vai continuar existindo, né? Então, muitas vezes vai pelo custo, vamos pelo menor custo. Vamos fazer dentro de casa. Mas dentro de casa, minha atividade fim é fazer copo. Eu vou fazer um sistema? Pode até ser. Vou fazer 2 sistemas? 3? Já não sei, né? Então, normalmente, são as decisões tecnológicas que não são a prova de futuro. Aí, daqui 30 meses, eu tenho que tomar outra decisão tecnológica. Aí é desconstruir para reconstruir. E muitas vezes está tudo bem. O que você precisa é de um software. Não precisa de uma plataforma. Tá tudo certo. Eu preciso de um software que faça eu vender pelo WhatsApp. É só isso? Seu roadmap... Não. Eu vendo ovo. Tá bom. Não tem, talvez, grande inovação de canal de venda aí. Pode ser. Às vezes, não. A minha companhia tem uma tese de crescimento por aquisição. Eu tenho que fazer M&A, eu tenho que fazer due diligence. Eu também vou ser validado. Até por governança, eu tenho que ter uma plataforma à altura da minha complexidade. E muitas vezes isso é negligenciado pelo custo do agora e sai mais caro depois. Então, invariavelmente, o primeiro problema não é a tecnologia, mas a decisão descasada com o roadmap do negócio. A maioria das vezes que a gente vê isso. Falou bonito. Sabe quando você precisa processar a informação? Pô, legal. Mas aí entra essa questão da gestão multifuncional, né? Então, assim, você fala da a escolha tecnológica que não foi adequada, digamos assim. Mas como é que você enxerga isso para o cara que está ali liderando o departamento ou CEO da empresa? Quais são esses desafios, né? Que você tem que liderar o tech, liderar a venda, liderar marketing. O que passa na cabeça desse cara quando ele erra na escolha? Se diz na perspectiva do meu cliente. Você percebe assim, poxa, o que leva o cara ao erro no processo de escolha do produto, de seguir essa parte tech. Não, a escolha tecnológica não foi legal. Onde é que ele erra nesse momento? Assim? Tá muito focado no ele ser o especialista em vender café, especialista em vender aço, mas olhar para a junção desse cenário holístico, né, de tecnologia, marketing, vendas, ele não consegue. Tem um pouco disso. O que a gente vê muito nesses exemplos que eu falei, quase que todos, são empresas super prósperas, gigantescas, mas empresas de dono. Né? O fato de ser familiar não é automaticamente um problema. Tem várias vantagens em uma empresa familiar, uma administração familiar, e tudo certo. Né? Mas o processo de governança e decisão estar muito concentrado ainda no dono, né? Porque são operações complexas, né? Está falando de bem de consumo, a gente está falando de manufatura, importação, exportação, são processos que demandam, né? Então, o primeiro ponto é não ter o dono de cada cadeira. A gente encontra muito isso. O segundo ponto é tê-lo, mas ele não ter o poder, só ter a responsabilidade. Então, passa muito por aí. Outro aspecto, tem a pessoa com a responsabilidade, mas às vezes está demasiadamente enviesado pelo custo. Então, de novo, multifatorial. Estou falando do que a gente mais... Até porque, no final das contas, ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado, né? Mas eu acho que essas empresas também, meu ver, eles devem ter uma margem de erro que eles estão permitindo. Eles querem o erro também. Justo. Para poder testar, para poder implantar. Pô, vou implantar isso aqui na minha operação. Será que vale a pena? Eles devem ter acho melhor eu testar do que não fazer nada. Ou acho que eu, pelo menos, pensaria dessa forma. Vamos fazer um teste com um setor, um produto aqui específico. Um piloto pequeno. E depois, se for fomentado, dando certo, a gente vai lá e... Esse é um caminho muito vencedor mesmo, e é um caminho que a gente, como empresa aqui, gosta muito de promover nos nossos clientes, porque
o Big Bang não é um fator de sucesso, ele é um fator de insucesso, porque fora ter o desafio do investimento, que vai ser maior, o desafio da transformação, que vai ser maior, mas de alguma forma você consegue tangibilizar. Mas tem um que você não consegue tangibilizar, que é o da cultura. Se eu faço um grande projeto de longo prazo, de um montão de dinheiro, e entreguei tudo com qualidade no prazo, no preço, e eu vou ter que dar para um vendedor, para um representante, para um atendente que está acostumado há 25, 30 anos fazer de um jeito, aprender um negócio desse tamanho, qual vai ser a curva de aprendizado dele? Baixa. Ou às vezes nula. Vai ter uma resistência. Total. Então, isso é um outro aspecto. Passa muito por aí. A gente fala isso internamente porque a equipe lá usava um software de gerenciamento e tal. E aí eu fiquei sabendo que eles não usavam o software de gerenciamento padrão. Eles usavam um segundo software para poder movimentar o primeiro software. Não, vamos por exemplo mais aqui, ó. Todo mundo aqui moderno, digitalizado, muda um botão do Instagram, eu fico... que mudou? Foi algum jovem que mexeu, com certeza. Odeio jovem. Ou quando acrescenta um clique a mais na atualização. Todo mundo é bastante avesso ao novo, né? Mudança, né? Então tem... É uma habilidade, né? Mas dimensionar isso tudo. Quando você tem... A gente já conversou muito aqui sobre cultura organizacional. Mas quando você tem uma cultura organizacional, os valores bem definidos ali do negócio, e é uma cultura organizacional voltada para mudanças e alta adaptabilidade, algumas coisas vão fluir melhor do que a empresa que está ali tipo, mais engessada, pessoas 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Tem uma outra coisa nessa grande cesta de temas aqui que eu escutei de um professor que tem 2 anos, de uma especialização que eu fiz. Na média, no Brasil, um executivo fica na cadeira por 18 meses. Então, muitas decisões não são por causa dos fatores que eu falei. Maturidade profissional, governança ainda em ascensão, empresa de... É uma garantia do próprio cargo. Vamos dar um exemplo prático? O mundo vive o desafio de dados desde que o mundo é mundo e vai continuar vivendo. Chegou um momento que a gente falou em business intelligence pela primeira vez, né? Teve um boom. Isso é demanda ainda, mas teve um boom. Aí depois, a gente simplificando muito, a gente passa a falar como mercado dados preditivos. Olha, o meu dado me dá insight, prediz, prevê e tal. Beleza. Antes disso era o banco de dados relacional, é o banco de dados preditivo. Aí agora a gente está falando de inteligência artificial generativa. Preditiva, generativa. E as empresas estão com problema no banco de dados relacional. Mas o executivo quer entregar um projeto de IA, porque é sexy. E ele vai garantir, talvez, a cadeira dele. Então tem um pouco dessa habilidade de entender qual que é a agenda oculta também. Muitas vezes ela não nos cabe, a gente tem apenas que aceitar. A maneira de dizer isso sem dizer, de uma maneira sutil e com o meu jeitinho que vocês já perceberam de descontrair sempre que possível, a gente fala, vamos falar de IA. Inteligência ancestral. Comunicar, delegar, priorizar. Vamos falar do básico. Primeiro, então, né? Exatamente. Você... E a gente não é contra. Temos cases de IA, aplicação legal, maravilha. Mas voltando para a primeira fala dos cases de insucesso, cadê os cases de insucesso de IA? Dá 2 buscas no LinkedIn que você encontra. E tem muitos de sucesso, mas absoluto. Quando você olha o percentual, tem pesquisa e mais pesquisa. É um mercado ainda... Acho que a primeira coisa... né? Com tentativa e erro. Tem bastante coisa para rolar ainda. Primeira coisa, implementa, faz o arroz com feijão ali. Tenha dados. Tenha dados. Depois você começa a pensar onde você vai colocar a IA ali para melhorar, né? Dados estruturados, né? Estruturados. Tem isso também. Porque no CRM você consegue usar IA para muitas coisas, mas não é... Você primeiro precisa ter o CRM funcional ali, com as pessoas usando, tudo sendo movimentado, com a informação.
Depois você começa a pensar em IA para ouvir uma conversa de um SDR, para poder medir nível de tom da pessoa, começar a levantar outros dados. Eu estou errado? Não, é um caminho mais lógico, vencedor, né? Perfeito. E vai numa frente, depois você vai para outra ali, né? Não vai querer botar IA sem saber o que você está fazendo. Não trata-se de preferência, trata-se de prontidão. Eu estou pronto para fazer o insight do SDR? Se estiver pronto, está atrasado, vamos fazer. Se não está, a gente vai brincar de trabalhar, vai botar uma IA para automatizar o problema. E você que tem experiência na parte de CRM mesmo, acho que é meio aberto perguntar isso, mas quando você tem uma média de mercado, você dá para os seus clientes uma média de quanto que ele tem que ter da entrada do lead, de um formulário, para quando ele atender uma ligação, depois que ele atender uma ligação, ele agendou uma primeira reunião. Você tem esses dados vencedores? Você treina a equipe em cima disso? Sim, não. Ou cada negócio é de um jeito? Cada negócio, cada indústria, estágio de maturidade daquela iniciativa. Né? A gente falou com uma empresa de logística no ano passado que 80 e muitos % da receita dele vem de cegonha. E a tese de crescimento da companhia, que é de capital aberto, é abrir portfólio. Então, precisa vender outros serviços, né? Logística fracionada, outros SKUs. E, para isso, ele quer crescer receita sem crescer tanto custo. Logo, SDR, agentes de SDR verticalizados. Qual o benchmark? Não tem. A gente vai fazer pela primeira vez. Quando a gente tem a oportunidade e um pouco de sorte de entrar no pioneirismo dessa iniciativa, a gente chega a criar junto com o cliente, para o cliente, o playbook, o manual, etc. E às vezes, de maneira acordada, vamos testar pequeno, porque a gente sabe que vai ser calibrando os aprendizados aqui. Né? Você fala, não, a média global é que 5% dos leads que entram viram receita. Tá, mas do quê? De telha, copo ou Boeing? Depende. Varia bastante. Varia bastante. Já? Já? Não, muito rápido. Não, pera aí. Poderia passar esse restinho de ano aqui, tranquilamente. Caramba, já deu. Caramba, foi legal hoje, cara. Bom, nem vim passar. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado a vocês. E conta aí pro pessoal onde a gente encontra você, onde encontra a 11, como é que te acham. Legal. Me achar é fácil, esse nome com W aí, né? O Emerson. É facílimo de me encontrar. Se quiser falar. No LinkedIn, o Emerson Ribeiro. No Instagram só tem coisas pessoais, mas você encontra a 11.work. 11 é o nome da empresa, o work é o método de trabalho. Esse é o site. No LinkedIn, o mesmo nome. No Instagram, o mesmo nome. E o meu e-mail é o e-mail mais fácil do mundo. Esse W sempre foi um problema, transformei numa solução. Meu e-mail é w@11.work. Pode mandar e-mail também que eu respondo. Bom, primeiramente, cara, obrigado por ter vindo aqui, foi bom. Obrigado, a porta está aberta, quando você quiser voltar. Eu acho que esse assunto ele é muito poderoso, tem muita coisa aí para extrair. Então, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. E falar com o pessoal agora. Pessoal, curte, compartilha, segue o canal. É um clique, é um gasto mínimo energético que você vai ter, mas para a gente faz toda a diferença do mundo, para a gente continuar aí produzindo conteúdo de qualidade, trazendo excelentes convidados como o Everson. Você vê que a gente falou um capítulo inteiro de indicadores. Para você que está pensando em implementar na sua operação, olha o contato que a gente trouxe aqui para falar de CRM, de implantação, de estrutura, de casos que ele já fez que foram sucesso. Então, com certeza, se você não entendia dessa parte, estava na dúvida, com certeza, quando você entrou aqui, você está até agora, você aprendeu bastante, assim como a gente também. Então, obrigado por ter ficado até o fim. Vai atrás do Emerson, manda e-mail para ele, segue ele lá no LinkedIn, que você vai ter bons insights. Não custa nada para ele também, não custa nada para você, vai ser bom, porque isso vai fazer, no mínimo, uma conexão legal. E curte também o canal da Tomorrow, compartilha, segue a gente, porque a gente vai... Isso dá força para a gente continuar produzindo mais e mais conteúdo nesse nível aí que você acompanhou. Beleza? Valeu, pessoal. Vamos para cima. Até a próxima. Até a próxima.